Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? A minha foi muito boa, mas eu tô dando muita prova online. A gente vai ter, nesse mês de novembro, a gente vai ter uma série de parábolas muito legais e vocês têm que prestar muita atenção, porque pode trazer lição para nossa vida. A primeira parábola que eu vou falar é a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Tinha um homem que ele tinha 2 filhos e o filho mais moço, ele disse assim: pai, eu quero toda a minha herança. E o que é herança, hein? Herança é quando o seu pai ou a pessoa que cuida de você vai para o céu e deixa alguma coisa para você ficar. Seja dinheiro, seja uma casa, seja qualquer coisa que ele deixar para você. Aí o filho mais novo disse assim: pai, eu quero meu dinheiro, eu quero minha herança. Aí o pai foi e dividiu para o filho mais moço e para o filho mais velho. Esse filho mais moço, ele foi, viajou para um país e lá ele pecou muito e gastou todo o dinheiro dele. Imagina aí, ele gastou, tipo, você tem R$1.000, você gasta tudo em um dia só. Aí, nesse país, teve uma crise de fome. Ou seja, como ele tinha gastado muito, como ele gastou tudo, ele passou fome e ele foi procurando ajuda. E teve um trabalhador que ele disse assim: eu te ajudo, mas você vai ter que cuidar dos meus porcos. Aí ele estava cuidando lá dos porcos, né? Cuidando deles, colocando a comida. E ele pensou assim: eu queria estar comendo a comida desses porcos. Aí ele foi imaginar assim: meu pai tem muitos trabalhadores, eles estão comendo e eu tô aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para casa e vou dizer assim: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Aí ele foi e disse também que, por favor, não me aceite mais como filho. Ele ia dizer isso. Aí ele foi para casa, o pai dele viu ele de longe e foi correndo abraçar ele. E ele foi e disse: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Não me chame mais de filho. Mas o pai, gente, não ligou porque ele estava muito feliz. Ele pediu para trazer roupa, pediu para trazer sandália, para colocar um anel. Ele matou um bezerro gordo para fazer uma festa enorme porque o filho tinha voltado. Aí o filho mais velho, ele estava trabalhando no campo. Ele foi, chegou, viu o barulho, viu a festa todinha. Aí disse assim, perguntou para o empregado: o que está acontecendo? Aí o empregado foi e disse: seu pai está fazendo uma festa pro seu irmão, porque ele voltou. O filho, ele ficou com muita raiva, e ele não quis entrar. Aí seu pai foi lá, pediu para ele entrar, mas ele não quis. Aí o filho mais velho falou assim: pai, eu trabalhei como escravo para você a minha vida todinha, não desobedeci uma ordem sua e você nem sequer matou um bezerro e nem deixou fazer uma festa para os meus amigos. Aí o pai dele foi e disse assim: meu filho, você está comigo todos os dias, tudo que é meu é seu. A gente tinha que fazer essa festa porque ela trouxe alegria, porque o seu irmão estava morto e viveu de novo. Seu irmão estava perdido e foi achado. Imagina, gente, imagina aí você tá em um lugar, né? Você tá perdido e você estava passando fome. Deus simplesmente poderia ter dito: não, vou deixar ele morrendo de fome aí. Mas Deus não fez isso. Deus cuidou dele e o filho mais novo, ele ainda se arrependeu e disse: pai, desobedeci ao Senhor e a Deus, não me chame mais de filho. Mas mesmo assim, na verdade, o filho mais novo, ele se encontrou de novo. E é por isso que a gente tem que ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque ele pode trazer misericórdia para a sua vida, independentemente da situação, seja ruim ou boa, e você tem que crer nele, né? Essa parábola está lá em Lucas 15, 11 até 32. Se você quiser ler todinha com a sua mamãe e seu papai, você abre lá em Lucas 15, 11 até 32, tá? Então, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. A semana de vocês seja abençoada. Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje no Louvor a gente vai cantar uma música sobre como nós somos soldados de Deus.
nossa segunda música fala que é Deus que nos dá força, como Ele deu força a Sansão, e é Deus que nos dá sabedoria, como Ele deu sabedoria a Salomão. Agora nós vamos assistir às nossas aulinhas. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam animados, né? Empolgados para mais essa aulinha, mais um mês que a gente inicia. Estamos aqui de novo para aprender mais do Senhor. Nosso desejo imenso é que o mais rapidamente possível a gente possa voltar a ter lá a nossa convivência, estar na salinha, tendo aula presencial. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos animar da mesma forma e vamos continuar pedindo a Deus que nos conduza, agradecendo por esses recursos que Ele tem nos dado, por tios e tias que têm gravado aulinhas para nós, né? E isso é maravilhoso, tá? Então, esse mês de novembro, nós vamos estudar uma série de parábolas. As parábolas que Jesus contava. Onde estão essas parábolas? Nos evangelhos, tá? E alguém, né, pode estar se perguntando, o que é uma parábola, tia? Né? Então, a parábola ou as parábolas eram uma forma que Jesus tinha de contar as histórias, de contar, de falar, de pregar o evangelho, de modo que as pessoas, todas as pessoas que estavam ali no entorno,
entendessem aquilo que ele estava falando. Então, as parábolas são histórias contadas que Jesus traz para essa história elementos que nós conhecemos, né? A parábola da figueira, a parábola do semeador, né? Um pai, como nós vamos ver hoje na parábola do filho pródigo. Então, a parábola é uma forma que Jesus tinha de contar uma história que trata do evangelho de forma maravilhosa, tá? Então, nós vamos começar essa série estudando um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Antes disso, vamos ter um momento de oração, tá? Senhor, obrigada por este dia, obrigada porque tu tem cuidado de nós, obrigada porque tu tem preservado a nossa saúde, a nossa família tá bem, porque nós temos esses meios que nos possibilitam ter as aulas. Obrigado, Senhor, porque tu é muito bom, e tem cuidado de nós. Coloca essa palavra no nosso coração, que ela sirva para mudar a nossa vida, a nossa forma de lidar com os nossos irmãos, com os nossos pais, com a nossa família, que mude a nossa vida, que as crianças aprendam mais de Ti a cada dia. Muito obrigado por tudo, Jesus, é isso que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, todo mundo pegando a Bíblia, nós vamos ver a parábola do filho pródigo, né, como eu já comentei. E onde se encontra essa parábola? Essa parábola está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Tá? Então, do 11 ao 32. Vamos lá? Vamos ler? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes tu mandastes matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tá? Então, depois vocês leiam de novo a parábola e leiam as outras parábolas que tem no livro de Lucas e nos outros evangelhos, para vocês já estarem bem afiados quando as próximas tias, né, e tios forem dar as aulinhas seguintes, tá? Então, como eu falei, as parábolas eram uma forma de contar uma história, né, a respeito do evangelho, de forma simples. Então, nessa parábola, o que é que nós vamos entender? Que o pai representa Deus, tá? E o filho que sai, ele representa um pecador, né? Então, pode ser associado para um pai, né, Deus, e o filho, o pecador. Então, vai falar de arrependimento, né? De perdão, do amor de Deus, tá? E o que acontece, né? O que o texto que nós lemos quer dizer? Um pai tinha 2 filhos. Os filhos tinham tudo que vocês imaginam, né? Os pais sempre não querem nos dar o melhor, roupa, comida, o melhor que eles podem, eles nos dão. Então esses filhos tinham tudo, o pai dava tudo. Mas um dia, um dos filhos não se achou satisfeito com aquilo que ele tinha e resolveu pedir a herança, né? E pedir a herança antes do pai morrer não é algo muito comum, nem é como se você tivesse matado o seu pai, né, antes mesmo dele morrer. Não é bom, não é uma coisa interessante, embora o filho tinha direito. Mas o pai, com aquele coração triste, né, certamente muito triste, dá a herança que pertence àquele filho, a parte que lhe cabe na herança, dá para ele. E ele resolve ir para um lugar muito distante, um país distante, para que ninguém o visse, para que ninguém visse aquilo que ele ia fazer. E lá, o que é que ele fazia lá? Ele se divertia, toda noite tinha uma festa, todo dia ia para a festa, muita comida, muita bebida, muitos amigos, porque ele tinha dinheiro, né? Mas de repente o dinheiro acabou, né? Então as amizades foram embora junto com esse dinheiro que acabou. E aquele país que ele estava, distante, para que ninguém visse o que ele estava fazendo, começou a passar por uma crise bem grande, né? Estava difícil de conseguir emprego, não tinha recursos, uma crise, né? E ele ficou sem dinheiro. Qual é a forma que a gente tem de conseguir dinheiro, se não for enquanto a gente não trabalha ainda, que a gente é pequeno, mora com os nossos pais? É trabalhando. Então ele foi procurar emprego. Qual foi o emprego que ele encontrou? Para cuidar de porcos, cuidador de porcos. O que era uma situação muito ruim para uma pessoa que tinha tudo, que o pai lhe dava tudo. Então ele conseguiu um trabalho que era muito humilhante, né, para aquela situação, né, porque os porcos, né, eram considerados animais imundos, né, enfim, então era uma situação difícil. E ele ali cuidando daqueles porcos, a situação era tão ruim que ele desejava comer aquilo que ele colocava para os porcos. Vocês já imaginaram, né? A gente tem ali a comida, ele trocou tudo por essas coisas, então ele estava ali desejando comer a comida que os porcos tinham. E lembrou, os trabalhadores do meu pai têm muito mais do que eu tenho aqui. Os trabalhadores do meu pai não passam fome. Vou voltar para casa. Vou chegar lá, montou um plano, né? Os trabalhadores do meu pai têm tudo. Vou voltar para casa, vou dizer ao meu pai que eu me arrependi, que eu me arrependo de tudo que eu fiz, que eu não sou digno de ser filho dele e que ele me dê pelo menos um trabalho ali. Foi isso que ele fez. Foi embora, voltando para a sua cidade.
Quando ele estava chegando perto de casa, mas ainda, né, longe, o pai, que certamente todo dia ficava, né, já pensando, será que o meu filho não vai voltar? Certamente o pai tinha essa esperança, era o desejo do pai. E ao ver aquele filho, ele o recebe de braços abertos, né? Corre ao seu encontro, abraça, beija, né? O recebe como se ele nunca tivesse saído de casa, de forma muito amorosa. O filho sujo, todo sem sandália, com a roupa toda rasgada, suja ali. O pai imediatamente chama os servos, traz roupa nova para ele, coloca um anel no dedo, né? Meu filho voltou, dá comida para ele, faz uma festa, né? Mata o melhor animal que eles tinham ali, faz uma festa e se alegra imensamente com o retorno daquele filho. Por outro lado, o irmão dele, né? Quando chega do trabalho, que escuta aquela música, fica com raiva, né? Pergunta o que era que estava acontecendo, o servo conta, teu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festa, né? Se alegrando porque esse filho voltou. E o irmão fica com raiva, fica com inveja. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Fica com inveja porque o nosso irmão ganhou uma coisa, a gente não ganhou. E às vezes na maioria das vezes o pai faz isso sem intenção nenhuma, é porque aquele filho que recebeu aquela coisa estava precisando antes da gente. Então, a gente não deve ter esse sentimento, né? Que tem um irmão, dois irmãos, ou mesmo quem não tem irmão, mas que aprenda, né, a receber aquilo que o pai tem para lhe dar, certo? Então o pai vai lá, conversa com ele, diz, nós estamos nos alegrando porque esse teu irmão estava perdido, ele tinha ido embora, ele está voltando, né? Ele se arrependeu, tá? Então esse era o motivo, né? Não havia motivo para ter raiva ali, certo? Então o Senhor faz assim conosco, né? Ele nos recebe. Lembra que eu disse que o pai representa Deus e o filho que saiu representa os pecadores? Então, essa é uma história que trata do amor de Deus, né? O pai recebeu o filho de braços abertos. Deus está de braços abertos, assim como os nossos, para receber os pecadores que se arrependem, que se achegam a Ele. Quando a gente faz uma travessura em casa, né? E aí a gente fica ali no cantinho, escondido, né? Às vezes não quer reconhecer que a gente fez uma coisa errada. Mas quando a gente vai falar com o nosso pai ou com a nossa mãe e diz que reconhece que a gente fez uma coisa que desagradou a eles, né, que desagradou a Deus, ele não nos perdoa, coloca a gente no colo, abraça a gente. É isso que Deus faz conosco, é isso que essa parábola está mostrando, né, que Deus é um Deus amoroso, é um Deus que quando nós nos arrependemos, Ele nos recebe de forma maravilhosa, sem lembrar daquilo que nós fizemos de errado, tá? Então, só para ilustrar, tá? Quando o filho, né, ele pede a herança dele, vai sair de casa, o que tem no coração daquele filho, né? Olha quanto sentimento tinha no coração daquele filho. Aquele filho, ele tinha um sentimento de rejeição pelo pai, ele tinha falta de consideração. O pai estava vivo, ele tinha tudo, ele estava pedindo a herança, né? Falta de amor com o pai, falta de respeito, uma revolta, né? Era desobediente porque ele sai da sua casa. Então tinham vários sentimentos, tinham vários desejos que não eram bons, que estavam sendo cultivados no coração daquele filho, né? Por isso ele vai para fora de casa, ele quer experimentar outras coisas. Ele achava que a casa do pai não era boa, né? Quando na verdade ele tinha tudo. Ele reconheceu isso quando saiu, né? Por outro lado, olha o que tinha no coração do pai, né? Coração do pai. Ele aceitou aquele filho de volta, né?
tinha bondade no coração do pai. Ele ficou alegre, um coração alegre, feliz porque o filho estava voltando. Um pai amoroso, um pai que age com misericórdia e, sobretudo, um pai que perdoa, né? Havia ali ele perdoou o filho. Então, veja como os sentimentos eram diferentes no coração do pai e no coração do filho, tá? Então, Deus, né, tem todos esses sentimentos aqui, bem mais conosco, para nós, né? Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos aceita. A mesma coisa como o nosso Pai aqui na terra, nosso Pai terreno, faz, tá? Então, a partir do momento que aquele filho aceitou, reconheceu, né, e foi para casa e pediu perdão, então o Pai, Deus, o perdoou, né, o recebeu. Então é isso que acontece, é isso que a história, né, a parábola do filho pródigo quer dizer para nós, que nós devemos sair, né, do pecado. E o que é pecar, né? É pensar, é ver, é falar, é sentir, é praticar coisas que desagradam a Deus, que estão longe daquele desejo de Deus. Então a gente não deve fazer isso. Quando a gente se perceber que faz, pedir perdão a Deus e voltar, que Deus de braços abertos nos acolhe, como aquele pai acolheu seu filho depois de ter saído, tá? Então, nos próximos domingos vocês vão ver outras parábolas, ok? Vão aprender mais sobre o Evangelho. Nós estamos, né, felizes em ter mais essa aulinha. Um abraço a todos, um bom domingo e até a nossa próxima aula.